Você já aplicou uma base e a cor não ficou bacana? Ou até mesmo aplicou um corretivo e ainda conseguia ver a sua olheira? Seu erro pode estar na falta de conhecimento básico de colorimetria. Vem comigo que eu vou te contar tudo que você precisa saber hoje. Olá, minhas lindas, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele Torres, sou professora de maquiagem profissional aqui no Rio de Janeiro e hoje o tema da nossa segunda aula de automaquiagem é colorimetria básica, onde você vai estar aprendendo tudo sobre base, corretivo, cor e subtom, como camuflar manchas, como camuflar olheiras, e esse conhecimento vai fazer um grande diferencial na sua maquiagem. O primeiro assunto da nossa aula de colorimetria é um assunto polêmico entre as alunas, onde todas me perguntam: Dani, como eu faço para camuflar as minhas manchas, as minhas olheiras, os meus melasmas? Vamos lá! Vamos iniciar falando sobre o melasma, que é uma manchinha solar na cor marrom. Essa manchinha você só vai conseguir camuflar com o corretivo coral ou laranja. Por que coral ou laranja, Dani? Porque se a sua tonalidade de pele for uma tonalidade mais clarinha, o ideal é que você use o coral para camuflar qualquer manchinha marrom. Seja ele melasma, seja ele uma olheira amarronzada, seja ele pequenas sardas ou qualquer outra mancha na cor marrom. Mas caso a sua pele seja mais retinta, o ideal é que você use um corretivo laranja, mais intenso. Porque se você usar um corretivo coral que é mais clarinho, você pode correr o sério risco de acinzentar essa pele retinta. Então, lembrando, um detalhe muito importante também é que você vai aplicar sempre esse corretivo coral ou laranja antes da maquiagem. Por quê, Dani? Porque esse corretivo vai ter cor. Então, se você aplicar esse corretivo depois da base, o ideal é que você venha com mais base por cima para que você esconda essa cor coral ou laranja, entende? Então, o ideal para você não ter tanto trabalho é que você aplique esse corretivo antes da base. Mas, e se a minha olheira, Dani, for numa tonalidade arroxeada ou meio azulada, como é que eu faço para corrigir? Se sua olheira for arroxeada ou azulada, você vai corrigir com o corretivo amarelo. E na mesma proporção de antes. Se sua pele for na tonalidade mais clarinha, você vai usar um amarelinho mais puxado para amarelo bebê. E caso sua pele seja mais retinta, mais puxada para uma pele negra, o ideal é que você use um amarelo queimado, um amarelo mais intenso, para que não corra o risco de acinzentar, tá? Lembrando que tenha muito cuidado ao verificar a cor da sua olheira. Por quê, Dani? Porque ao olhar a olheira, você pode ver de cara um marrom. Mas quando você puxa aqui, ó, dá uma olhada melhor, você consegue ver às vezes umas veias azuladas, arroxeadas, ou um leve tom lá no fundinho de roxo ou de azul. E aí, ao invés de você corrigir essa olheira com corretivo coral, que você viu ali de cara que era uma mancha marrom, você percebe que, na verdade, o ideal é um corretivo amarelo. Então, tenha cuidado, porque se você usar o corretivo errado na mancha dessa olheira, você pode acabar não conseguindo camuflar ela e não tendo o resultado bonito e impecável que você quer. E caso você queira camuflar espinhas ou até mesmo rosácea, né, que dá aquele leve tom de rosado ou meio avermelhado na sua pele branquinha, o ideal é que você use o corretivo verde. Esse corretivo é perfeito para camuflar esse tipo de mancha, puxada ali para o tom de vermelho, meio rosado, vai camuflar bem essa mancha. Existem algumas mulheres que fazem alguns tratamentos de pele e às vezes ficam com um leve amareladinho, umas manchinhas amarelas, devido ao tratamento que está sendo feito. Então, caso isso ocorra com você, você tem algumas manchas ali amareladas e você queira camuflar, o ideal é que você utilize a cor roxinha da sua paleta. Lembrando sempre, meninas, quando sua pele for mais clara, opte sempre por um corretivo daquela cor puxada mais para um tomzinho de tom de bebê. E se sua pele for uma pele mais retinta, mais puxada para uma pele negra, então o ideal é que você use essa mesma cor, porém numa cor mais intensa, mais forte, para que não ocorra o risco de acinzentar essa pele, ok? E lembrando também de sempre aplicar esse corretivo de cor antes da base, para que a base venha depois, já escondendo a cor desse corretivo. Para quem gostou da minha paletinha de corretivos e achou bem funcional e deseja adquirir essa paletinha de corretivos que é maravilhosa e eu super indico para vocês, é da Ruby Rose. E além de vir
essas cores coloridas que eu ensinei para vocês, para utilizar aí na colorimetria para camuflar essas manchas, ela também vem alguns corretivos na cor natural da nossa pele, então daria super para você usar para contorno, para iluminação, que é um assunto da nossa próxima aula. E agora vamos para o nosso segundo assunto de colorimetria polêmico. Que merda, hein? Que é cor e subtom. Dani, são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Meninas, vou falar tudo sobre isso. Anotem, porque é muito conteúdo. Vou mostrar para vocês algumas gravuras aqui durante o vídeo, para que fique mais fácil, mais didático, para que vocês entendam de uma vez por todas o que é cor e subtom, ok? Vamos lá. Cor é a cor da sua pele, da sua base, ou seja, essa cor ela pode ser clara, média ou escura, ok? Já o subtom é uma cor que você vê ali no fundo da sua base. Como assim? Vamos lá. Existem 3 tipos de subtom, ok? Assim como existe também 3 tipos de cor. A cor existe a clara, a média e a escura. E entre elas existem aqueles meio termos. Mas no subtom não. No subtom são apenas 3, ok? E existe o subtom quente, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Existe também o subtom frio e existe o subtom neutro. E além desses 3, existe um subtom plus aí, que é o subtom oliva. Esse subtom oliva existe tanto nas peles claras quanto nas peles retintas, tá? Vamos lá, o subtom quente é um subtom que você consegue ver ali. Além de uma base clara, média ou escura, você consegue ver um leve amarelado no fundo dessa cor de pele e no fundo dessa cor de base, tá? Eu vou mostrar aqui uma base para vocês que tem um subtom quente, que vocês vão conseguir ver essa cor amarelada. Essa base da Skin Perfect, ela tem um fundo amarelado. Essa base, ela é clara, mas ela é uma clara já bem amarelada no fundo, tá vendo? Então, essa base é uma base quente. Existe também o subtom frio. Eu vou colocar uma imagem aqui no cantinho da tela, porque eu não tô com uma base aqui com subtom frio para mostrar para vocês. Mas, basicamente, o subtom frio, ele tem o fundo rosado, ou seja, por mais que essa base seja clara, média, ele vai ter um leve fundo rosado. Você vai conseguir ver um leve rosinha bebê ali no fundo dessa pele, ok? Existe também o subtom neutro. Esse subtom é um subtom que você não consegue nem ver um fundo de amarelo na base ou na sua pele e nem um fundo de rosado. Você só consegue ver a cor bege, seja clara, média ou escura. Então, eu vou mostrar uma base e uma imagem aqui no cantinho da tela para vocês, tá? Terem uma noção do que é um subtom neutro. Essa base, ela é de subtom neutro, é da Skin Perfect, da Eudora, e você consegue notar que ela é bege, mas você não consegue ver nem um fundo amarelado e nem um fundo rosado. Olha só. Sendo assim, esse subtom é um subtom neutro. Perfeito, mas como é que eu faço para identificar o meu subtom? Além de identificar o subtom das bases e as cores das bases. Vamos lá, você vai olhar no espelho, hoje eu até vim sem maquiagem aqui, tô sem nada, tá minha? Só fiz a preparação de pele. E você vai chegar pertinho do espelho e você vai puxar um pouquinho aqui debaixo dos olhos, vai ver se tem tonalidade amarelada ou rosada, ou se não tem nenhuma das duas tonalidades, aí no caso o seu subtom é neutro. Então você vai analisar nas bordas do seu rosto, no cantinho do nariz, você vai percebendo ali se você tem leve tonalidade de amarelo ou leve tonalidade de rosado, ou nenhum dos dois, sendo neutro, ok? Se isso não for suficiente, você pode também olhar no seu pulso, olhar numa cor sempre neutra, tá, gente? Uma cor natural da luz do dia. Por quê? Quando você usa uma cor de lâmpada, uma luz que é artificial, você não vai ter um resultado a olho nu, assim, clara e perfeita. Então, o ideal é que você vá para a luz do sol. Você olha o seu rosto, se você não conseguiu achar o seu subtom ainda, olhando apenas o seu rosto, você pode recorrer ao seu pulso e analisar. Se você conseguir identificar ali veias azuladas e arroxeadas, então o seu subtom é frio. Caso você veja ali veias na cor verde, o seu subtom é quente. E caso você consiga ver tanto
veias azuladas e roxeadas quanto veias verdes, então seu subtom é neutro. Mas se mesmo assim você ficar com dúvida, não se preocupe. Aconselho que você pegue um brinco dourado e um brinco prateado e coloque por cima do seu rosto, da pele do seu rosto. E aquele brinco que mais se camuflar é o seu subtom. Ou seja, se você colocar o brinco dourado e ele ficar ali neutro na sua pele, ele meio que quase que se camuflar na sua pele, então o seu subtom é quente. Caso você coloque ali o brinco prateado e ele fique mais camuflado na sua pele, combine mais, fique quase que transparente ali, fique bem camuflado, então o seu subtom é frio. Caso tanto o brinco dourado quanto o brinco prateado fiquem bem camuflados na cor da sua pele, então o seu subtom é neutro. Lembrando que esses 3 subtons que eu acabei de descrever aqui para vocês são para peles claras e médias. Para peles retintas e peles negras, o subtom é um pouco mais elaborado. Como assim, Dani? Calma, continua sendo subtom frio, subtom quente, subtom médio. Porém, no subtom quente, você não vai apenas encontrar aquele leve amarelado na cor da base ou na cor da pele. Não se resume apenas ao amarelado. Ele é mais complexo, ou seja, você pode encontrar um subtom quente na pele retinta de fundo amarelado, de fundo alaranjado ou até mesmo de fundo avermelhado. Ih, caramba, já ficou muito complicado. Não, calma que não ficou complicado não. É super fácil e simples você identificar o subtom quente nessas 3 cores, ok? Como é que você vai fazer? Nesse caso, você vai sempre olhar a testa, nariz, queixo e abaixo dos olhos, ou seja, toda a parte de iluminação do seu rosto. Então, se nessa região, você sendo um subtom quente, você conseguir visualizar ali um leve fundo amarelado, então o seu subtom é quente amarelado. Mas se caso você ver ali um subtom alaranjado, então o seu subtom é quente, porém alaranjado. Mas se nessa região você conseguir ver um leve avermelhado, então você é de subtom quente avermelhado. Viu como ficou simples? O subtom frio na pele negra retinta também é um pouquinho diferente. Por quê? O subtom frio na pele mais clarinha, até uma morena clara, você consegue ver aquele fundo leve rosado. Mas na pele negra, a pele morena, já bem retinta ou até uma pele negra, o subtom frio, ele já puxa mais para um acinzentado. Mas a gente que é maquiadora, que estuda para uma maquiagem mais profissional, esse subtom é considerado azulado. Mas na pele você não consegue ver a cor azul. O que você consegue ver nesse subtom frio azulado é um acinzentado na região de iluminação, ou seja, testa, nariz, queixo e abaixo dos olhos. Você vai ver que essa região vai estar bem iluminada, vai estar com aquele viço, mas vai estar com um leve acinzentado. Então, se você conseguir identificar nessa zona de iluminação o acinzentado, seu subtom é um subtom frio. Já o subtom neutro da pele negra retinta, você não vai conseguir ver nenhum fundo de amarelado, alaranjado, avermelhado ou até mesmo de acinzentado. Você vai notar que essa pele ou essa base vai ser um tom ali de marrom chocolate e não vai ter fundo de cor para nenhuma das cores que foram citadas aqui. Se você olhar para a sua pele, para a zona de iluminação, você conseguir ver um marrom neutro, onde ele não puxa nem para amarelo, nem para vermelho, nem para laranja, nem para acinzentado, então com certeza o seu subtom é neutro. E, por último, nós temos o subtom, que é muito raro, que é o subtom oliva. E esse subtom é um subtom plus, ou seja, é um subtom raro, né, entre os 3 que eu falei pra vocês. Por isso ele não é muito citado, mas ele é muito importante porque ele existe, ok? E ele existe tanto nas peles claras quanto nas peles retintas, tá? E o subtom dele se resume a uma única cor, que é a cor oliva, que é aquele verde mais verde bebê. Esse subtom eu vou colocar aqui no cantinho da tela uma fotinho para vocês terem uma noção. E tanto na base quanto na pele você consegue ver, sendo ela média, clara ou escura, você consegue ver um leve esverdeado no fundo da cor dessa base e dessa pele. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso saber e aprender sobre colorimetria? Amiga, aprenda sobre colorimetria. Sabe por quê?
vai fazer total diferença na escolha da sua base. Do que adianta você saber a cor da sua base? Acertar na cor da sua base, perfeito. Mas aí, de repente, o seu subtom é quente e você vai e me compra uma base de subtom frio, ou seja, um subtom rosado. E ao aplicar essa base na sua pele, não vai ficar bacana, vai dar sempre aquela diferença. Você vai sempre olhar no espelho e falar, caramba, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. Por quê? Você errou no subtom. E o subtom não serve apenas para você acertar a cor da base. Não se resume apenas isso. O subtom também vai te ajudar a escolher o contorno certo, ou seja, se o seu subtom é quente, você vai escolher um subtom quente, e se o seu subtom é frio, você vai escolher um subtom frio. Mas isso é um assunto para a próxima aula, onde eu vou estar falando sobre contorno com vocês, ok? Mas também o subtom não ajuda apenas no contorno não, amigas. Não, não. Ele se estende muito além disso, ou seja, o subtom você também vai usar esse conhecimento para aplicar o seu blush, para aplicar o seu pó, porque do que adianta você saber a cor certa, mas não saber o subtom? Mas existe realmente de fato essa diferença? Existe e eu vou mostrar para vocês agora. Olha como tem diferença. Aqui eu tenho dois tipos de pó solto da Maria Margarida, que é a prova d'água. É um pó fininho que dá acabamento na sua maquiagem. Esse do lado direito, ele é um pó rosado, um pó de subtom frio. Já o do meu lado esquerdo é um pó de subtom quente amarelado. Olha a diferença que dá. E se você fizer a escolha errada do subtom desse pó, vai fazer total diferença no acabamento da sua maquiagem. O mesmo se aplica ao pó compacto. Vejam só, desse lado direito eu tenho um pó compacto de subtom frio e já do meu lado esquerdo eu tenho um pó compacto de subtom quente. Esse tem subtom frio, rosado, e esse tem subtom quente, amarelado. Mostrando agora para vocês o subtom de pele retinta em pó compacto. Do lado direito eu tenho um subtom frio, acinzentado, e do meu lado esquerdo eu tenho um subtom neutro. E por último eu tenho um pó compacto de subtom quente puxado pro amarelado, ali um leve alaranjado. Vamos agora para um exemplo de subtom quente em blush. Esse trio da Boca Rosa tem 3 cores de blush de subtom quente. Todos eles combinam super com uma pele de subtom quente. Já esse blush da Dazzle tem um subtom mais frio e combina super com uma pele de subtom frio. Já a de subtom neutro combinaria tanto com a de subtom frio quanto a de subtom quente. Já com as paletas de sombra e batom, você não precisa se preocupar tanto com o tom e subtom, ok? Apenas com o tom, não com o subtom. Você realmente vai sempre procurar ali paletas de sombras que combinem com a sua pele, seja ela clara, média ou escura, ok? Mas o subtom você não precisa ficar se preocupando se tem esse subtom frio, se tem esse subtom quente ou neutro, tá? Até porque a sombra e o batom vão dar uma equilibrada para que não fique ali tudo de subtom frio ou tudo de subtom quente. Mas os produtos de pele, sim, você precisa se preocupar que eles estejam ali todos em harmonia, tanto na cor e com o subtom correto, para que fique ali um acabamento perfeito, impecável na sua maquiagem. E vamos lá aplicar todo esse conhecimento na prática. Vamos analisar a minha pele agora. Eu já fiz a pré-maquiagem de manhã quando eu acordei, tá? Que foi a skincare. E também já fiz a pré-maquiagem antes da maquiagem de agora. Caso você tenha alguma dúvida sobre a preparação correta de pele, se você perdeu a primeira aula, clica aqui nos cards que eu vou deixar a primeira aula para vocês assistirem, ou até mesmo aqui na descrição desse vídeo. E caso você tenha dúvidas sobre pincéis, sobre quais produtos você precisa ter para ter uma necessaire completa para fazer sua automaquiagem, eu também vou deixar aqui nos cards o vídeo completo falando sobre os pincéis e suas funções e sobre como montar sua necessaire com tudo que você precisa. Vou deixar esses vídeos aqui nos cards e aqui na descrição do vídeo. Analisando a minha pele, você vai conseguir ver que ela é bem branquinha, tá? Que tem algumas espinhas aqui vermelhas, então a gente vai camuflar com um corretivo verde para neutralizar essa vermelhidão das espinhas, ok? A gente vai analisar também que existe uma olheira amarronzada, mas quando você puxa aqui, ó, para olhar bem de perto, não sei se vocês vão conseguir ver, você consegue ver um leve tom arroxeado, umas veias meio arroxeadas, olha só.
Então, essa olheira, ao invés de ser corrigida com o corretivo coral, que seria para uma olheira marrom, como ela é marrom, mas tem um leve ali arroxeadinho no fundo, tem umas veias arroxeadinhas, então o corretivo ideal para corrigir essa olheira é o corretivo amarelo. Então esse corretivo a gente vai corrigir com o corretivo amarelo e analisando a pele, ela é uma cor de pele branquinha, ou seja, vai ser uma base bem clara, ok? Mas aqui olhando todo o contorno, ó, ao redor do nariz, na parte dos olhos, eu não consigo ver nenhum leve rosado, tá? Então, essa pele não é de subtom frio. Muitas pessoas confundem ter pele muito clara com ter subtom frio rosado. E essa visão tá super errada. Por quê, minhas lindas? Ter pele muito clara não significa que você tem o subtom automaticamente frio e rosado. Não, existem muitas meninas que têm a pele super clarinha, mas tem o subtom quente amarelado, que é o meu caso, ok? Se você olhar assim de primeira, você pode até achar que eu tenho um subtom neutro, por eu estar muito branquinha, faz um tempo que eu não pego um sol. Mas se você olhar bem de pertinho, você consegue ver um leve amareladinho ali no fundo da cor da minha pele, apesar dela ser clarinha. Ok? Então, eu vou iniciar aplicando os corretivos e logo em seguida a base de subtom quente e clara. Já apliquei a cor de corretivo verde em todas as minhas espinhas, então vou ficar com uma carinha aqui bem estranha pra vocês, mas eu vou finalizar aplicando o corretivo amarelo nas minhas olheiras. Lembrando que eu apliquei todo esse corretivo com auxílio de um pincel língua de gato pequeno, que é muito parecido com aquele pincel de aplicar sombra, tá? Porém, ele é um pincel de cerdas sintéticas, então ele é perfeito para aplicar produtos cremosos, tá? E ao contrário do pincel para aplicar sombra, que tem cerdas naturais, esse pincel tem cerdas sintéticas. Então, essa é a diferença entre os dois. Tá? E depois que eu apliquei todo o produto ali com o pincel, eu vim dando leves batidinhas para dar acabamento, tá? E essa parte aqui da região da olheira, eu não apliquei esse corretivo em formato redondo aonde termina a olheira, ok? Eu apliquei ele em formato de triângulo invertido, para que não percebam onde começa e onde termina essa olheira. Esse é o segredo para dar um acabamento. E agora eu vou aplicar a base com a ajuda de uma esponjinha úmida e vou aplicar a base da Skin Perfect na cor 00 da Eudora. Vou mostrar também as outras 3 formas de aplicar essa base, ou seja, com o pincel, e vocês vão analisar qual é a melhor forma para vocês aplicarem essa base. Mas eu vou mostrar todas as formas que vocês podem aplicar. Eu vou colocar um pump dessa base aqui no meu rosto, tá? E logo em seguida eu vou mostrar para vocês com a esponjinha úmida. Por que a esponjinha úmida? A esponjinha úmida, ela fica o dobro do tamanho, ela fica muito mais macia, tá? E ela dá um acabamento muito mais leve para a pele, ela não absorve a base. Se você deixar essa esponjinha seca, ela vai absorver muito essa base e não vai dar um acabamento tão bonito quanto se ela estivesse úmida, ok? Então, vou mostrar agora pra vocês. Ó, pra aplicar com a esponjinha, você vai dar leves batidinhas, ó. E você não vai arrastar essa esponja, você vai sempre dar batidinhas e levar essa base pra outra parte do rosto, até que passe por todos os cantinhos e passe essa base por todo o rosto, sempre dando batidinhas, ó. Com a mão firme, ó. Várias batidinhas, mudando ali de posição, pegando mais base e dando acabamento, ok? Já com o pincel Kabuki, você vai pegar essa base, vou até pegar um pouquinho mais de base aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai colocar aqui no Kabuki. O Kabuki, ele é um pincel que dá uma alta cobertura, o acabamento dele é de alta cobertura, tá? Então, se você quer um acabamento com alta cobertura, opte por esse pincel. Tá? Ele é bem preciso, ele tem o topo reto e você vai, ó, aplicar, ó, com a mãozinha leve, ó, dando leves batidinhas e dando uma leve arrastadinha pra baixo, mas você não vai dar uma arrastada longa, não. Você vai dar uma leve arrastadinha, ó. E aí você vai dando acabamento
nessa base e aplicando por toda a pele, ok? Ó. Essa é a forma correta de aplicar com o kabuki. A outra opção que vocês têm é de aplicar com o pincel Duo Fiber. Esse pincel, ele dá um acabamento de pele leve, porém, se você aplicar ali uma segunda camada, ele também consegue dar um acabamento mais pesado, um acabamento de alta cobertura, tá? Mas se você usar ali ele só uma única vez, com apenas uma única camada de base, ele vai dar um acabamento de pele leve. Eu vou aplicar aqui um pouquinho de base para vocês aprenderem como aplicar com o Duo Fiber, ó. O Duo Fiber é muito parecido também com o kabuki, só que como ele tem cerdas mais maleáveis, ele não tem cerdas tão precisas, ó, tão durinhas, então, ó, você consegue sentir ele, ó, muito mais maleável na sua pele, ó. Você também vai aplicar com precisão, dando leves arrastadinhas, ó, mas não arrastando muito, porque senão você vai arrancar essa base, ok? Ó. E vai dando acabamento. Vai puxando a base para outras partes do seu rosto que ainda não foi aplicada essa base, ok? E a última forma de aplicar a sua base é com o pincel língua de gato. Parece realmente uma língua de gato, ok? Esse pincel, ele dá uma cobertura alta, porque ele é um pincel de precisão. Então, ao contrário do Duo Fiber, que consegue dar tanto acabamento leve quanto acabamento pesado, dependendo ali de quantas camadas de base você vai aplicar, tá? Esse pincel aqui só dá alta cobertura. E ele, ó, você vai aplicar, ó, como se fosse, ó, leves arrastadinhas, tá vendo? Você não vai dar uma arrastada tão grande não, ó. É sempre dando leves arrastadinhas, ó. E o segredo, se a sua opção for aplicar a base com o pincel, é após aplicar toda essa base com o pincel, sempre vai ficar ali uns leves tracejadinhos ali das cerdas do pincel. Então, o segredo é você sempre que após a aplicação com o pincel, você vai sempre vir com uma esponjinha úmida e dar acabamento para tirar essas cerdinhas, esses risquinhos que ficaram ali na sua pele. E o acabamento vai ficar muito mais bonito. Acabei de finalizar a aplicação de toda a base e finalizei ali com contorno, iluminador, blush e pó solto. Mas, minhas lindas, eu não mostrei esse passo a passo na íntegra para vocês, porque isso é um assunto para a próxima aula, que é a nossa terceira aula de automaquiagem, onde eu vou estar falando muito mais ali sobre iluminação, contorno, né, a questão do visagismo, formato de rosto e tudo mais. Mas o que vocês precisam saber sobre colorimetria da finalização que eu acabei de fazer na minha pele é que o contorno que eu utilizei foi esse trio da Boca Rosa Beauty, tá? E a cor que eu usei foi a cor mais forte da paleta, sendo ela um contorno de subtom quente, amarelado, e as outras duas cores da paleta sendo de subtom frio. Mas a cor que eu usei foi apenas a de subtom quente para fazer esse contorno da minha pele, afinal de contas, o meu subtom é quente. E para o blush, eu utilizei a paleta de blush da Boca Rosa Beauty e eu utilizei duas cores quentes da paleta, sendo elas esse pêssego mais opaco e o pêssego cintilante. Fiz a misturinha dos dois e deu esse acabamento viçoso que vocês estão vendo aqui, tá? E os dois são de subtom quente. Para finalizar essa pele, eu utilizei esse pó solto, à prova d'água da Maria Margarida, tá? E ele é clarinho, de subtom quente amarelado, onde deu esse efeito maravilhoso e finalização da pele. Minhas lindas, isso foi tudo que vocês precisavam saber sobre colorimetria básica para você ter um resultado magnífico na sua automaquiagem. Se você está gostando dessas aulas gratuitas de automaquiagem, que são feitas com todo carinho e amor para vocês, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhuma das aulas. Ativa já o sininho para que o YouTube avise a você quando a próxima aula sair. Deixe seu like para saber que vocês estão gostando. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a aula de hoje, por favor, deixe aqui no comentário que eu vou amar te orientar. Um beijão, minhas lindas, e até a próxima aula.